e levaram a arca do Senhor e a trouxeram à casa de Abinadab, no outeiro, e consagraram Eleazar seu filho para que guardasse a arca do Senhor. E sucedeu que, desde aquele dia que guardaram a arca, ficou em Criat Jearim, e tantos dias se passaram que se chegaram a 20 anos. E lamentava toda a casa de Israel pelo Senhor. Então falou o profeta Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, tirar de dentro de vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o vosso coração ao Senhor, servir a Ele só, e vos livrará das mãos dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram de dentro de si aos Balaíns e aos Astarotes, e serviram só ao Senhor. E disse mais Samuel: congregai a todo Israel em Mispa, e orarei por vós ao Senhor. E congregaram-se em Mispa, tiraram água e a derramaram perante o Senhor, e jejuaram aquele dia, e disseram ali: pecamos contra o Senhor. Julgava Samuel os filhos de Israel em Mispa. Ouviram, pois, os filisteus que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os maiorais dos filisteus contra Israel. Ouviram os filhos de Israel, temeram por causa dos filisteus. Por isso disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre das mãos dos filisteus. Então tomou Samuel um cordeiro que ainda mamava, e sacrificou inteiro em holocausto ao Senhor. E clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhes deu ouvido. E sucedeu que, estando Samuel sacrificando o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel, e trovejou o Senhor aquele dia com um grande estrondo sobre os filisteus, e os confundiu de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. E os homens de Israel saíram de Mispa, perseguiram os filisteus e os feriram até abaixo de Bet-Cara. Então tomou ali Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e chamou-lhe Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Assim os filisteus foram abatidos, e nunca mais invadiram os limites de Israel, porquanto foi a mão do Senhor contra os filisteus todos os dias de Samuel. E a cidade que os filisteus tinham tomado de Israel foram-lhes restituídas, desde Hebron até Gate, e até os seus territórios. Israel arrebatou das mãos dos filisteus, e houve paz entre Israel e entre os amorreus. E Samuel julgou a Israel todos os dias da sua vida, e de ano em ano rodeava a Betel, a Gilgal e a Mispa, e julgava a Israel em todos aqueles lugares. Porém voltava para Ramá, porque estava ali a sua casa, e ali julgava a Israel, e edificou ali um altar ao Senhor. Amém? Aleluia, igreja. Então, igreja, quero falar para você, nós estamos nesse segundo dia da campanha. Esconde a minha vida em ti, Senhor. Tu és a minha arca. Você vai pegar essa história, você já conhece a história aqui. Você sabe que filisteus significa roubadores de bênçãos. Aleluia. Né? Os roubadores da bênção. Toda vez que Israel pecava diante de Deus, Deus entregava Israel nas mãos dos seus inimigos. Israel plantava, mas não colhia. Lembra da história de Gideão? Quando colhia, era como um saquitel furado, não rendia, né? Não havia abastança dentro dos seus lares.
Chegou um ponto de Israel ter que se esconder dentro de buracos, nas cavernas, porque os inimigos de Israel vinham contra Israel e saqueavam Israel. Então você já ouviu falar da história que os filisteus vêm ali, né? Ali os filhos de Eli pecam, né? Louvado seja Deus. E os filisteus invadem ali e levam a arca. Tanto é que quando Elias fica sabendo, Elias ele cai da cadeira. Por quê? Porque ele sabia que quando a vida do servo de Deus, ela sai do controle de Deus, ele só tem a perder. É verdade, cara. Se a gente largar o Senhor, eu vou falar uma coisa para você: não adianta a tua posição social, não adianta o teu dinheiro, não adianta você ser um jovem bonito ou uma jovem bonita, não adianta você ter um emprego. Sem Deus você não faz absolutamente nada. Nada tem significado na tua vida, né? Nada, absolutamente nada. E ali a arca é levada, Eli fica sabendo, ele cai da cadeira, porque ele pensou como Jó: aquilo que eu mais temia me aconteceu. Porque ele viu o pecado dos seus filhos, mas ele não repreendeu os seus filhos como deveria repreender. E nós somos assim, todas as vezes que nós pecamos, o Senhor ele vem e ele nos repreende. Repreende a mim, repreende a você, repreende a o pastor, repreende quem pode estar no grupo de louvor, quem é obreiro, não importa, porque para Deus não existe cargos para Deus dentro da casa do Senhor. O cargo aqui dentro da casa do Senhor para nós é somente uma hierarquia dentro da igreja. A palavra do Senhor fala que quando tem 2 ou 3, um é líder. Por quê? É igual uma empresa. Se não tiver um dono, se não tiver um RH, se não tiver um gerente, se não tiver ali alguém que coordena, as coisas param. É igual a pastora falou esses dias: nós vamos construir aqui um prédio. Se nós colocar aqui 50 engenheiros, vai sair alguma coisa? Não vai. Se nós colocar 50 pedreiros, vai sair alguma coisa? Também não sai. Nós vamos precisar de cada um em alguém que projete, alguém que tenha noção do projeto, alguém que possa executar, alguém que possa trazer o material, alguém que forneça o material, alguém que tenha conhecimento de hidráulica, outro que tenha conhecimento, que a gente vai ver quando o Senhor vai edificar o templo, começando lá atrás com a tenda. Deus vai dar sabedoria a Bezalel, não é isso que fala a palavra? Deus vai encher Bezalel de tanta sabedoria, porque as coisas de Deus é no mínimos detalhes. Não é de qualquer maneira para Deus. Aprenda uma coisa, eu também estou aprendendo. Para Deus não é nada de qualquer jeito, né? Não é nada. Deus ele quer o teu melhor. O teu melhor não significa às vezes o meu melhor ou do teu próximo, mas Deus ele quer o teu melhor, como aquela oferta daquela viúva, né? Que foi somente uma moedinha, mas ela deu aquilo que ela tinha de melhor. E é isso que Deus quer de mim, quer de você, na casa dele, fora da casa dele, né? Nós temos que dar exemplo, nós temos que dar testemunho. Aonde nós passarmos, aonde nós chegarmos, algo tem que acontecer. E a palavra vai falar então aqui que, né, ali então aquela arca foi roubada pelos filisteus. A palavra vai falar que Deus se ira, ele manda as pragas sobre a terra dos filisteus, não é assim? A palavra vai falar que a arca vai ser devolvida. E quando a arca é devolvida, a palavra vai falar que a arca vai ser devolvida, vai chegar lá em Kiriat Jearim, e vão levar a arca para a casa de Abinadab. Abinadab ele vai ali consagrar Eleazar, seu filho, como um sacerdote. A palavra vai falar que vai passar muitos dias, 20, e não aconteceu absolutamente, pastora, nada. Meu Deus! O problema era a arca? O problema era Deus? Quem era o problema? A casa de Abinadab. Talvez não esteja acontecendo algo na minha vida que eu esteja esperando. Talvez não estava acontecendo na sua vida.
você: de quem é a culpa? É de Deus ou é tua? Será que nós fazemos tudo aquilo que Deus tem nos mandado fazer? Será que realmente nós adoramos Deus como Deus quer ser adorado? E a palavra vai falar, pastor Abidia, Giovana, que a água vai ficar muitos dias, 20 anos, e não vai acontecer absolutamente nada. É igual um casamento, meu irmão e minha irmã. Se você não zelar pelo teu casamento, se você não buscar pelo teu casamento, a cada dia construir teu casamento, quem é casado há anos aqui sabe, que todos os casamentos que nós passamos por experiência, o casamento vai mudando com os anos, coisas vão acontecendo que você talvez nunca imaginou que ia acontecer, e você vai se preparando, se adequando para os dias que vão chegando, principalmente quando vai chegando a velhice. Não é assim dessa maneira? Por isso que muitos casamentos hoje não dão certo, porque um fala assim: ah, mas eu tenho direito a ser feliz, eu quero ser assim, porque eu quero ser assado, e o casamento vai se acaba. Então o nosso posicionamento com Deus é um relacionamento. E você já viu um relacionamento só de uma pessoa com ela mesma? Para ter um relacionamento, você precisa pelo menos de duas. Você precisa falar, mas você também precisa ouvir. E a palavra de Deus diz que nós temos que ser mais prudentes ao ouvir do que falar, porque muitas vezes a palavra que vai sair da nossa boca não volta atrás. Então a água vai ficar lá 20 anos, não acontece nada. E o que vai acontecer? Né? Então sucedeu e sucedeu que desde aquele dia a arca em Criade ficou em Criade tantos dias, que se passaram 20 anos, e lamentava toda a congregação de Israel. Por que a congregação lamentava, Bianca? Porque ela não estava vendo acontecer nada. Pegaram a história? Às vezes a gente fica lamentando, porque a gente acha que tem que acontecer alguma coisa e não está acontecendo. Mas eu e você, nós temos que tomar cuidado com aquilo que nós vamos falar com relação a Deus. Tem coisas que nossos olhos não vão ver, tem coisas que nossos ouvidos não vão ouvir, porque muitas vezes Deus quer trabalhar em silêncio, para saber quem sou eu, para saber quem é você. A pastora Elaine passou no médico na quarta-feira. Cadê falando? Olha, você tem emagrecido. Ela passou quarta-feira no médico. Glória a Deus, aleluia! Ela perdeu mais 1 quilo. Talvez no meu homem, no homem José velho, eu ia falar para Deus: o que está acontecendo? Ela está sumindo a cada dia. É aí que a gente tem que crer no sobrenatural. Eu creio que tem acontecido na minha vida, na vida dela, não é para terminar dessa maneira. Quem sabe é Deus. Mas há situações que eu falo: Deus, eu não consigo entender. Oh Deus, eu não consigo aceitar. Quem sou eu para dar ordem a Deus? Mas nós vivemos isso. Se você falar que você não pensa isso, você está mentindo. Porque nós pensamos isso. Nós falamos muitas vezes isso. E a congregação é a prova aqui. A congregação, como ele falou, a arca voltou. Está aqui em Israel. E não está acontecendo nada. Eu estou na igreja, parece que não acontece nada. Eu estou na igreja, parece que a minha vida não muda. Eu estou na igreja, parece que as coisas não dão certo. Mas a pergunta é: o erro estava em Deus ou eu estava com eles? Ainda havia Astarotes dentro das suas casas. Ainda havia Baal dentro das suas casas.
Como desceu aqui anteontem o menino lá, como que é o nome dele? Se derramou na presença do Senhor. Aceitou Jesus, não está aqui. E às vezes ele vai levar uma bênção, já levou. E às vezes a gente está aqui há anos e não está acontecendo nada. Aí o povo vai buscar a direção de Deus. É o que eu e você precisamos fazer. A palavra vai falar que eles vão consultar ali Samuel, juiz, profeta e sacerdote. Pensa num homem cheio de Deus, hein? Juiz, profeta e sacerdote. Samuel vai olhar para eles e vai falar: olha, tem alguma coisa errada. É impossível vocês estar adorando a Deus e algo não acontecer. Porque a palavra diz que aquele que está em Cristo, nova criatura, eis que as coisas velhas se passaram e tudo tem que se fazer novo. É palavra, igreja. Vinde a mim todos vós que estão cansados e oprimidos, que eu quero vos aliviar. Mas será que você tem deixado Deus te aliviar? Será que nós deixamos? Será que não tem ainda coisa dentro do nosso coração que não tem agradado a Deus? A pergunta: não estou aqui julgando ninguém não, misericórdia. Mas eu sei que Deus não brinca. Então, pela palavra também que a pastora trouxe anteontem, falei no carro para Elaine. Às vezes a gente fala assim, a gente mesmo quer nos consolar. Ah não, mas eu sirvo a Deus, eu louvo a Deus, eu prego até a palavra, entrego papelzinho. Deus sabe, Deus me conhece, Deus sabe quem eu sou. Eu estou assim, mas Deus tem que mudar comigo porque eu estou assim. Olha, vou falar uma coisa, um pensamento errado. Porque Moisés conduziu aquele povo 40. Quando Moisés pecou com Deus ali, Deus ele foi ali austero. Deus não baixou a vara. Tu não vai entrar na terra. E não entrou. 40 anos na frente daquele povo, suportando tudo. E às vezes a gente está tão novinho na presença do Senhor e não quer suportar nada. Olha a luz. Ah não, mas alguns falam assim: olha, está na casa do Senhor, mas até louva. É melhor estar lá na casa do Senhor louvando, porque está no mundo fazendo coisa errada. Mas não se esqueça quem era Lúcifer, o maior adorador nos céus. E olha onde ele está agora. Ele também louvava. Para mostrar que com Deus ninguém escarnece de Deus, meus irmãos. Deus não se deixa escarnecer por ninguém, nem por mim, nem por você, nem por ninguém. Então a gente tem que mudar. Aí Israel vai falar: olha, Samuel, nós queremos a mudança. Quem quer mudança aqui nesta noite? Glória a Deus, aleluia. Quem quer viver algo maior que Deus? Não estou falando só de dinheiro não, igreja. Eu estou falando coisas espirituais também, principalmente. Receber dom de visão, receber dom de revelação. Quando você estiver louvando aqui, você vê pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo ali. Quando você estiver no lugar louvando, você vê um demoniado cair, pá! Só com o teu louvor, para você saber que Deus é na tua vida. Então Deus está falando: quem quer mudança? Mas aí Samuel vai falar para ele: mas é necessário tirar todos os astarotes do teu coração, todo mal. O que é isso, pastor? Tudo aquilo que te faz deixar de adorar a Deus por adorar outras coisas. A primeira adoração, pastora, tem que ser para Deus. Deus não divide a glória dele com ninguém. Com esposo, com filho, com mulher, com parente, com trabalho. Deus não divide a glória dele. Aprenda uma coisa: Deus não divide a glória dele com ninguém. Ninguém. E se você quiser você vai ao céu, não, boca dentro, eu estou aqui, ó. Não podemos deixar as coisas do mundo entrar para dentro das coisas da igreja. A igreja está aberta para todos, mas não a tudo. Jesus é o mesmo de ontem, ele é hoje, e ele vai ser amanhã, e ele vai ser eternamente. E aí Samuel vai falar: olha, está na mão de vocês. Deus está falando para mim e para você nessa noite. Está na mão de vocês.
Vocês vão decidir o caminho de vocês. Aí o povo fala: Samuel, ora Samuel, pega o nosso Deus que nós queremos uma mudança. E a palavra vai falar aqui que Samuel ele vai fazer aquele sacrifício de holocausto pelo povo de Israel. A palavra vai falar que Deus contemplou a sinceridade do coração do povo dele naquele momento, porque Salmo 51:17 diz que Deus jamais rejeita um coração arrependido e quebrantado na presença dele. Não tem como Deus rejeitar. E Deus contemplou e olhou que realmente eles queriam, Nelson, esconder a vida deles dentro da arca do Senhor. Não é a arca aqui, mas é do próprio Deus. Aleluia. Do próprio Espírito Santo. Porque a palavra fala assim: que aquele que é nascido da carne, ele quer viver as coisas da carne. Mas aquele que é nascido do Espírito, ele não sabe para onde vem, de onde vem, e nem para onde ele deixa se levar pelo que Deus quer fazer na vida dele. Senhor, o que tu queres fazer na minha vida? O que tu queres fazer na vida da tua igreja, Senhor? E eu creio que Deus tem contemplado que a igreja está com o coração quebrantado na presença dele nessa noite, até para tomar Santa Ceia. A palavra vai falar então que Samuel prepara o holocausto. Ele vai sacrificar a Deus. E Deus viu a sinceridade daquele povo e vai receber. Mas a palavra vai falar que os inimigos filisteus também ouviram. E também se levantaram para pelejar mais uma vez contra Israel. O que Deus está falando para mim e para você? Que não vai ser fácil. O inimigo vai se levantar contra a tua vida, contra a minha, para querer nos entristecer no meio da caminhada, para querer colocar muitas vezes no meio de nós atrito, para querer colocar no meio de nós divisão. Pastor, é verdade. A palavra fala que Satanás ele vem para roubar, matar e destruir, matar teus sonhos, destruir teu ministério, destruir tua casa, destruir tua família. Mas Jesus veio para dar vida e vida com abundância. E Satanás vai se levantar através dos filisteus. Mas maior é aquele que está conosco do que aqueles que estão com ele. A palavra vai falar que Deus viu a sinceridade daquele povo. E a palavra vai falar que naquela noite, naquele dia, quando Samuel faz o holocausto do cordeiro ali, e os inimigos vieram de encontro ali a Israel, Deus bradou. A palavra vai falar que Deus bradou. A palavra vai falar que quando Deus bradou, o inimigo se desesperou. Que o inimigo começou a bater em rede. Então o segredo é esse. Cláudia, o segredo é esse, Maria. Clamar a Deus, pedir para Deus bradar na minha vida, pedir para Deus bradar na tua vida. A bênção não chegava na vida de Daniel. Daniel estava prostrado, sem força, já 21 dias caído. Daniel está naquele momento talvez falando: Senhor, eu não estou entendendo, eu estou prostrado aqui 21 dias jejuando, não comi ofertas desejáveis, nem me ungi com óleo, nem comi de manjar dos homens. E Senhor, não está acontecendo nada. Não é assim muitas vezes? Mas alguém ouviu a voz. O Senhor falou: Daniel, eu ouvi a tua voz. E eu estou enviando aí agora Miguel, o príncipe do meu exército. Porque quando a gente vai lá pelejar por uma bênção, Satanás ele também levanta do outro lado para querer impedir a tua bênção, para querer frustrar o teu ministério, para querer te entristecer, achar que você não é nada, que você não é ninguém, que ninguém reconhece teu ministério. E glória a Deus por isso, irmãos, porque a palavra de Jesus diz que nós não temos que ser reconhecidos em nada. Quem tem que ser reconhecido na nossa vida é Jesus. Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus. Eu não sou nada, você não é nada, mas aquele que habita na minha vida e na tua vida, esse tem que ser reconhecido aonde você chegar. E a palavra de Deus fala que Deus bradou. Você quer ver Deus bradar na tua vida?
Glória a Deus. Eu quero. Aleluia. Nessa enfermidade do inferno, Em nome de porque a enfermidade não é de Deus. Ele pode estar até provando a Elaine, mas a enfermidade não é de Deus. Eu creio que Ele vai bradar na vida dela. Eu creio que aqueles que talvez desejam o mal dela, ó, comprou a casa e está lá morando na cachoeirinha. Eu creio que eles vão comer isso, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Eu creio, em nome de Jesus. Porque Deus não me chamou para brincar comigo, nem para brincar com você, nem para brincar com a pastora. Deus não chamou nós para envergonhar nós, igreja. É nós que muitas vezes nos deixamos envergonhar. E a palavra fala que Deus bradou, e os inimigos começaram a bater de retirada. Senhor, essa doença vai ter que bater de retirada. Em nome de Jesus. Senhor, dentro da minha casa, aquilo que está acontecendo vai ter que bater de retirada. O Senhor vai desbaratar todos os meus inimigos. Eu creio. O Senhor vai honrar o nosso ministério. Em nome de Jesus. Para a glória do Senhor, ainda que ninguém te valorize, ainda que ninguém te dê nada. Porque Paulo, quando ele achou que era alguma coisa, que ele voltou lá de Damasco, da Síria, depois de 2 anos, Paulo voltou para Jerusalém, que nem um doutor ali, achando que os discípulos de Jesus, Pedro, Tiago, João, ia receber ele ali como aquele que teve a visão de Jesus. A palavra vai falar que todos os discípulos viraram a cara para Paulo. Não quiseram nem receber Paulo. Se não fosse Barnabé. E muitas vezes a gente quer ser recebido. Muitas vezes a gente quer flores. Mas Jesus falou: filho, filha, no mundo tereis o quê? O caminho é estreito, igreja. Jesus está voltando. Nós estamos aqui para pregar o evangelho, não para pregar o mel. Nós estamos aqui para pregar a verdade, não a mentira, não o evangelho anátema. Louvado seja o Senhor. Muitos são chamados, mas poucos vão ser usados. Palavra. E Deus vai desbaratar ali, através da arca, através do povo clamar: Senhor, me esconde dentro dessa arca, Senhor. Me esconde a tua presença, Deus. Peça para Ele essa luta do teu coração. Senhor, eu não estou aguentando mais, eu estou triste, eu estou frustrado, eu estou barbado, eu estou, não sei. Senhor, deixa eu entrar para dentro da tua arca. Muda a minha história, muda a minha vida. Eu quero viver coisas novas contigo, Senhor. E a palavra de Deus diz que Deus vai dar vitória a Israel. Deus quer te dar vitória. A palavra fala que daquele dia em diante nunca mais caiu uma flecha dos filisteus, roubadores de bênção, no território de Israel. Se você crê nessa palavra, eu quero te dizer, se você creu essa palavra, Satanás ele vai ter que bater de retirada contra a tua vida, contra a tua casa, teu casamento, teu trabalho, o teu ministério. E para completar a diferença, 20 anos não acontecia. Aí vem lá Obed-Edom, pega a mesma arca, leva para a casa dele, e em 3 meses, pastora, não ficou 20 anos, não aconteceu nada. Em 3 meses, Davi cresceu os olhos. O olho gordo era de longe, Davi cresceu os olhos. E Obed-Edom, porque viu que Deus estava prosperando a casa de. A arca não era a mesma, mas o propósito era diferente. Você é adorador? Quem é adorador aqui? Então nós temos que adorar em espírito e verdade. Não importa o que eu estou passando, não importa o que você está passando, nós temos que adorar a Deus em espírito e verdade. Olha o que a Arlete está passando. Se Deus não for na vida dela, por mais que o marco sobre ela, Ele não pode fazer nada, nem as filhas dela podem fazer nada por ela. Somente nenhum que pode fazer por ela. Experimente se colocar no lugar dela, para você saber o que ela está passando. Se Deus não fizer nada pela vida da pastora Elaine, com todo o amor que a pastora tem por ela, vocês, não vai acontecer. Somente Deus pode mudar a história dela.
Somente Deus pode mudar a tua sentença. Somente Deus pode quebrar a maldição e transformar em bênção. Mas tem um segredo. Nós temos que ser como o Obed. Ele abriu o coração. Ele falou: Senhor, eu quero colocar o Senhor no melhor da minha casa. Para todo aquele que passar, meu Senhor na minha casa. E quando ele deu o melhor dele para Deus, Deus falou: esse merece. Ou ele nem merece. Mas eu vou dar para ele, para mostrar que eu sou Deus. E agora, quando Deus dá, Deus não dá por medida, não. Deus derrama, pastor. Recalcado, sacudido, transbordante. Tome posse essa noite. Tira a tua cara de choro, de desânimo, e dá glória a Deus e aleluia, porque Jesus te ama. Por isso você está aqui essa noite. Jesus te ama tanto, tanto, filho, filha, que as misericórdias dele a todos os dias têm sido renovadas na nossa vida. Se não fosse as misericórdias do Senhor, nós já estaríamos debaixo da terra. E que o nome do Senhor seja glorificado. Amém? Aplausos, Senhor Jesus.